Nossa, caraca, tô com as olheiras cheias. Nossa, mano, eu acho que eu nunca fiquei com tanta olheira antes. Mas essas olheiras aí, elas são por causa de uma coisa especial que a gente tá preparando pra vocês, viu? Fiquem tranquilos. Fala, time, como vocês estão? Hoje a gente veio falar aqui sobre um tema muito importante, tá? Qual tema é esse? A gente vai falar sobre Scrum. Você aí que ainda não trabalha como QA ou que tá procurando vagas de QA já viu que o Scrum metodologias ágeis, aparece basicamente em toda vaga de emprego. E hoje eu quero mostrar para vocês como funciona o Scrum e, obviamente, eu vou trazer aqui as minhas experiências de como que eu utilizei o Scrum, as formas diferentes que você pode ser utilizado o Scrum, né, comentar sobre isso e, obviamente, mostrar o porquê que ele é uma das metodologias aí mais utilizadas dentro das empresas atualmente, ok? E é óbvio, para você aí que já trabalha com Scrum, né, já está trabalhando num time ágil, né, que está utilizando Scrum, eu vou mostrar para vocês formas da gente se utilizar do Scrum e para você que é QA, quais pontos são os mais importantes dentro ali, né, dessa metodologia para você como QA ter a intenção de mudar para melhor, né, tentar fazer com que o processo melhore, caso ele não esteja tão parecido assim com o que eu tô passando, ou se ele tá muito defasado, né? Às vezes ele utiliza algumas coisas do Scrum e você vê aqui algumas coisas que podem melhorar o seu dia a dia, perfeito? É isso que eu quero trazer para vocês hoje, é um tema super legal e eu vou tentar trazer aqui o maior fluxo possível, ok? Eu sou o Manny, eu sou QA Engineer aqui no Canadá e fica comigo que eu já vou passar tudo isso para vocês. Então vamos lá, time. Eu tô aqui falando, né? Mas eu vou trazer para vocês na minha tela, para que vocês consigam ver mais facilmente. Ok? A gente já está na tela aqui. E o que eu quero trazer para vocês? Eu quero mostrar para vocês como que o processo de Scrum funciona, tá? Eu já falei sobre reuniões Scrum em outro vídeo, então, inclusive, se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou mencionar elas aqui, por isso que é importante que vocês olhem ela. Então tá. Então vamos começar aqui pelas reuniões. Primeiro, a gente tem a grooming ou refinamento, né? Refinement, tanto faz. Eu vou colocar aqui até os dois nomes para vocês terem noção. Vou colocar como refinamento. Perfeito, a gente vai ter o refinamento aqui. O que mais a gente tem? Nós temos a planning. Nem vou colocar aqui linkado que isso daqui vai mudar. Isso daqui vai virar um diagrama completamente diferente. A gente tem as dailies. Pode ser chamado também de stand-up ou diárias, né? Mas normalmente a gente chama de daily mesmo em português. E por que stand-up? Eu já falei isso no outro vídeo, mas é basicamente stand-up porque muitas das vezes o pessoal gosta de fazer a reunião da daily, né, em pé. Porque como a daily é uma reunião rápida, a intenção é que você faça em pé para que ela continue sendo rápida, entendeu? A gente vai ter a retrospectiva. Ok, essas são as reuniões que a gente utiliza no Scrum. Só que, como que funciona o processo, né, dessas reuniões? Como que a gente trabalha? Então a primeira coisa que vai acontecer é, nós temos um stakeholder. E o que seria o stakeholder, né? Ele é basicamente o nosso cliente, né? Ele é a pessoa na qual está pedindo a criação de algum produto, ou desenvolvimento de algum produto, ou alteração de algum produto, né? Então ele é basicamente a pessoa no qual a gente está atendendo. Então normalmente os stakeholders costumam ser diretores, né? Talvez até mesmo CEO, dependendo do tamanho da sua empresa. Então ele é basicamente quem traz a necessidade de um produto, certo? Então ele fala assim, ó, a gente precisa de um produto que faça X, por XYZ. A gente precisa de um produto que faça X. E aí quem que vem, né, para resolver esse problema? Vem o PO, ou até mesmo o PM, dependendo de como as empresas trabalham, né? Tem muito lugar que o PO e PM eles funcionam da mesma forma, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. Porém, a gente pode falar que os dois têm basicamente a mesma função. Normalmente o PM é o que iria gerenciar, né, ali os POs e todo o produto, mas muitas vezes o PM é basicamente um PO disfarçado, tá? Mas vamos chamar isso aqui de PM, que é o pessoal de produto. E o que é a PO, né? O que significa PO? Significa Product Owner. E PM significa Product Manager. Então, eles estão basicamente cuidando ali do produto. E aí o stakeholder fala assim, olha, eu preciso de um programa que faz X, Y, Z. E cabe ao PO dividir, né, como desenvolver esse projeto, né? Na verdade, o PO ele não vai desenvolver nada em relação a código, ele só vai entender como que funciona o projeto e vai tentar quebrar isso em várias partes e deixar o mais organizado possível para que o time de desenvolvimento trabalhe em cima disso, ok? Então, o PO, ele vai pegar todas as informações aqui, né? Ele vai pegar o bloco de requisitos sobre o produto que precisa ser desenvolvido. Vou deixar até em letra maiúscula aqui para mostrar que é grande, né? E o que o
PO vai fazer, né? Ele vai fazer a quebra desse produto. E como que ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer assim, ele vai quebrar em épicos, ele pode criar em um ou mais épicos. Caso você não saiba o que é épico, a gente já fez um vídeo falando da diferença de épico, stories e tasks, ok? E aí, ele pode criar em um ou mais épicos, óbvio, normalmente é mais de um épico, normalmente são vários épicos. Então ele quebrou nesses 2 épicos, e aí depois o próprio PO, ele vai quebrar isso em user stories. E ele vai quebrar em várias, que é justamente onde o desenvolvedor vai trabalhar. Então o PO vai quebrar isso aqui em vários épicos, ok? E vai transformar em histórias cada um desses épicos. Então épicos eles são coisas maiores, né? Eles são objetivos maiores e os histórias são como se ele diminuísse, né? Esses objetivos, ele picasse esses objetivos para ficar mais simples. E aí, depois que isso aconteceu, a gente vai ter o nosso refinamento. Vou tirar aqui o fone. E o que vai ser o refinamento? A gente vai pegar todas essas histórias que foram escritas pelo PO, né? E vamos retrabalhar elas no refinamento. E aí, quem que participa do refinamento? Quem participa do refinamento nada mais é do que os devs, certo? Também temos o time de design, né? Então a gente vai chamar aqui de UX design, que é a parte de user experience. Nós, QAs, também. E obviamente o PO, tá? O PO ele também está dentro dessa. Então todo mundo aqui vai participar. Deixa eu mudar as coresinhas para ficar mais bonitinho. E aí você me pergunta, tá, mas o que a gente vai fazer nessa reunião? A gente vai pegar essas histórias que o PO escreveu. Então, por exemplo, de novo, eu vou trazer aqui o exemplo do login. Vamos imaginar que essa story aqui é uma story de login. A gente vai refinar para ver tudo o que o login precisa trabalhar, né? Tudo que a gente precisa trabalhar com login. E a gente vai tentar trazer todas as informações, todos os critérios de aceite que a gente compreender, né? Então, por exemplo, como que a gente considera essa história de criar o login pronta, né? Como que a gente faz para isso ser algo que funciona, né, para o nosso dia a dia. Além disso, a gente pode trazer também, né, os test cases, os cenários de teste que a gente vai criar para toda essa task. E aí, o que a gente vai fazer nesse refinamento? Todas essas histórias que vão entrar na nossa sprint, todas essas histórias que vão entrar para o nosso desenvolvimento vão ser refinadas aqui, ok? E aí depois do refinamento, né? Eu vou até pegar isso daqui, ó, fazer assim. Certo? Então a gente refinou, vamos imaginar dessas 4 histórias, né? A gente refinou 3, então a gente viu todas as histórias, o que elas precisam fazer para ficar prontas. A gente vai colocar todas essas histórias no nosso backlog. O que é um backlog? O backlog nada mais é do que uma piscina, né? A gente chama de pool em inglês, mas o backlog nada mais é do que um monte dessas tasks, todas essas tasks juntas. Então, todas essas histórias, elas vão para o backlog, e elas já estão refinadas, significa que elas já estão prontas para serem desenvolvidas. E o nosso backlog vai ficar essa lista de histórias prontas para serem trabalhadas. E aí, agora a gente vai entrar num mérito muito importante. A gente vai entrar o que é uma sprint. Eu vou trazer aqui para vocês o que é uma sprint. Então a planning fica para cá, a perspectiva fica para cá. E essa daqui é a nossa sprint. O que é uma sprint? Ela pode ser um período de 1 a 4 semanas. Lembrando que eu trabalho já com Scrum já tem uns 7 anos, alguma coisa assim. E eu sempre trabalhei com 2 semanas de sprint. Eu já vi pessoas trabalhando com 1 semana. Com 1 semana e com 2 semanas eu já vi. Eu nunca vi com 3 semanas ou com 4. Porém, é uma possibilidade, isso pode acontecer na sua empresa. Vamos imaginar que a nossa sprint é de 2 semanas. E o que é uma sprint de 2 semanas? E aí eu vou colocar até aqui, ó, 2 semanas. Então, essa daqui é a nossa sprint de 2 semanas. E para que serve a planning? A planning, ela serve para 2 coisas. A gente vai pegar do nosso backlog e a gente vai colocar na planning. Tudo que tiver priorizado, né, a gente vai colocar na planning. E além disso, nós vamos pontuar cada uma das histórias. Então, ó, do backlog, essas histórias elas vão para o backlog, né, que é basicamente aí uma lista de todas as histórias que estão prontas para serem desenvolvidas. A reunião da planning, inclusive, quem participa da reunião da planning? Todo mundo vai participar, tanto o QA, o Dev, o PO, o UX. Então a gente vai falar assim, dessas histórias que estão no nosso backlog, nós vamos pontuar. E o que é pontuar? A gente vai fazer uma pontuação dizendo, ó, 1 é mais fácil, e 10 é mais difícil, tá? Existem algumas formas de pontuar uma história. Normalmente a gente usa a escala Fibonacci. E como funciona a sequência Fibonacci, né? A escala Fibonacci.
ela é basicamente esses valores aqui, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Normalmente a gente usa essa escala, mas para facilitar eu vou usar a escala de 1 a 10, tá? Então, a gente vai pontuar essa história de 1 a 10, sendo que 1 é super rápido, dá para fazer em 1 hora, 30 minutos, e 10 é ultra demorado, né? Pode demorar até uma sprint inteira, né? 2 semanas, sei lá, ou algo assim. Aqui na planilha eu vou deixar com outra corzinha já. E aí a gente vai dar uma nota de 1 a 10. Então vamos imaginar que essa daqui é 5, tá? E a gente vai pontuando as histórias, ok? Pra que a gente pontua essas histórias? Pra gente saber quantos pontos o time consegue trabalhar por sprint. Então aqui, ó, eu tô trazendo 5 histórias, né? 1, 2, 3, 4, 5. E cada uma delas são 5 pontos. Isso é bem anormal de acontecer. Normalmente os pontos eles são divididos, né? Tipo, mais fáceis, mais difíceis. Aqui eu só tô colocando os 5 para vocês entenderem. Se a gente somar os pontos dessa história de dificuldade, vai dar 25. Então, a gente consegue entender quanto que, dentro da nossa sprint, quantos pontos a gente consegue fazer. Isso ajuda nas nossas métricas. E essa é uma parte muito importante do Scrum. As métricas que a gente gera com o Scrum são extremamente importantes. Então, ó, nessa sprint aqui é uma sprint de 25 pontos. Se a gente conseguir terminar essa sprint e finalizar os 25 pontos, significa que o nosso time ele consegue entregar 25 pontos. Então na próxima sprint, a gente consegue tentar entregar um pouco mais, entregar um pouco menos, dependendo de como for. Por exemplo, vamos imaginar que 25 pontos foi muito para o nosso time. Aí a gente vai tentar criar histórias menores, né? Tentar fazer menos tasks para que a gente consiga entregar essas histórias. Então, por exemplo, ao invés de 25 pontos, a gente possa tentar 20 pontos. Ou vamos imaginar que 25 pontos foi pouco. A gente pode trazer novas histórias para nossa sprint caso ainda não tenha terminado essas 2 semanas, ok? E aí, dentro dessa sprint, o que a gente vai fazer? É a reunião basicamente mais importante, que é a daily. E quando que a daily acontece? A daily acontece diariamente, por isso que ela se chama daily, né, a diária. Então todos os dias a gente vai fazer a daily. O que você vai passar na daily, nessa reunião que você faz de pé, que precisa ser rápida? Você precisa passar o que você fez ontem, o que você pretende fazer hoje, se você tem um bloqueio. Isso daqui é basicamente resumo. Quando chegar a sua vez de falar, né, quando você for falar, porque é basicamente uma roda, todo mundo vai conversar e você vai passar essas informações que eu acabei de mencionar. Caso você tenha algumas dúvidas ainda, tem o meu vídeo, né, de novo, sobre as reuniões, Scrum e Daily tá lá dentro também. E aí a daily vai acontecer todo dia. Para quê? Para que o time se alinhe para saber o que está acontecendo, se alguém tem algum problema, se a gente precisa resolver alguma coisa. Isso vai acontecer durante 2 semanas, ok? No final dessas 2 semanas, a gente vai para a retrospectiva. Quem participa, né? Todo mundo também. Então, nosso time inteiro, e é ele que vai trabalhar na retrospectiva. E o que você faz na retrospectiva, né? Na retro vocês vão conversar, tentar falar as coisas boas que aconteceram nas 2 semanas de sprint, as coisas ruins que aconteceram, se você tem alguma ideia para melhorar alguma coisa, e a gente vai criar ações para resolver esses problemas que aconteceram. Por isso que todo mundo participa. Na retrospectiva é muito interessante que todos participem para dar os seus pontos fortes, os pontos ruins, né, que aconteceram ali naquelas 2 semanas. E aí, o que vai acontecer? Ó, tá vendo que agora a gente já tem um fluxo, olha o tamanho desse fluxo, né, que já ficou. Quando a gente terminar a retrospectiva, começa tudo de novo. A gente terminou a retrospectiva e a gente volta a fazer a planning. E é isso. E aqui, né, no refinamento, né, quem participa, né, no caso o PO vai criar todas as histórias, o refinamento vai acontecer, ele acontece independente das sprints. Então, o que acontece? Na grooming aqui, no refinamento, ele pode acontecer múltiplas vezes dentro da sprint, né? Pode acontecer uma vez por semana, acontecer uma vez a cada 2 semanas, aí depende, né, do tanto de histórias que vocês têm, né? Como funciona a reunião, né? Como funciona a organização de vocês. Porém, a intenção é que aconteça pelo menos aí uma vez a cada 2 semanas o refinamento aí com o time, ok? E lembrando, nem todo mundo precisa participar do refinamento. É interessante que tem o QA, o Dev e o UX, mas não precisam, por exemplo, se a gente tem 4 devs aqui, né? Vamos imaginar que a gente tenha 4 devs no time. Não precisa, os 4 devs não precisam participar. A gente tem 2 QAs, os 2 QAs não precisam participar. Tem que participar pelo menos cada um do time, né? No caso da planning e da retrospectiva, todo o time tem que participar. Então vamos dizer que a gente tem 4 devs e mais 2 QAs. Eles também vão participar, ok? Todo mundo tem que participar. E é isso. Acabou as 2 semanas, a gente vai voltar para a planning, vamos fazer o planejamento das tasks que estão no backlog, vamos pontuar e vamos começar a sprint de novo, ok? Time, esse daqui é basicamente como funciona aí o Scrum, tá?
Lembrando, obviamente, aqui a sprint ela pode ter 1 semana, ela pode ter 4 semanas, tá? Isso depende do que vocês escolhem. Lembra que eu comentei que é um framework, né? O Scrum, ele é um framework, então você pode usar da forma que te adaptar melhor. Então tem vezes que o refinamento pode ser um pouco diferente, o planning pode ser um pouco diferente, dependendo da empresa que você tá. Porém, tudo isso daqui, se você quiser seguir Scrum, tem que acontecer de uma forma ou outra, né? Nem que seja adaptado, né, para o seu time. E é assim que o Scrum funciona. Eu utilizo o Scrum já tem um tempão, e é por isso que eu consigo tirar isso daqui de cabeça, né, mais ou menos, e mostrar para vocês como que funciona, ok? Time, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não deixa de dar um like, né? Vai ter um botão aqui para vocês poderem dar um like. Se inscrevam. Se você estiver no YouTube, ativa o sininho. Isso ajuda muito, né, para você receber as notificações quando a gente postar vídeo novo, e a gente posta vídeo novo toda semana. Então esteja atualizado aí com o mundo de QA e mundo de tecnologia, que aqui na Lume a gente sempre traz coisa nova para você. Ok? Também não se esqueçam de comentar caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar. Por exemplo, na minha empresa era diferente, na minha empresa a gente usava o Scrum de X maneira. Ou, para você aí que não entendeu alguma coisa, pode deixar nos comentários. A gente lê todos os comentários e eu tento responder todos eles da melhor forma possível, perfeito? E, claro, se você conhece alguém que está querendo aprender um pouquinho mais sobre Scrum, manda esse vídeo para ele, vai fazer a diferença, eu espero. Então eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau!